Peço que você já possa estender as tuas mãos sobre a vida da Gabi, ela que irá ministrar a palavra, ela que irá revelar aquilo que Deus falou com o coração dela, aquilo que Deus quer que a gente saiba nessa noite. Peço que você possa clamar ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a vida da irmã. Queremos pedir também a nossa mãe, a Virgem Maria, que Nossa Senhora possa cobri-la com o seu sagrado manto nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gabriele. As Bíblias, tem alguém que não trouxe Bíblia? Bom, meu nome é Gabriele, tenho 24 anos, sou casada e tenho uma filha, Clara. E, bom, participo do grupo, né, já faz 10 anos, esse ano vai fazer 11 anos, em novembro. E foi aqui no grupo onde eu me encontrei, né, com Jesus, verdadeiramente. Tive um encontro profundo com Jesus e com o Espírito Santo na minha vida. A palavra está em Romanos 5. A Bíblia da Pastoral é a página 1371. O motivo da nossa esperança. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem, mas Deus demonstra seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra vai falar, pode sentar. A palavra vai falar sobre a esperança. E eu quero convidar vocês a refletir. O que é esperança? Alguém sabe dizer assim, cara, o que é esperança? Não vale os servos. O que significa essa palavra esperança? Ninguém? Chuta aí. Palpite. Mas o que motiva você a acreditar nisso? Assim? Esperança é ter fé e acreditar. Alguém vai falar? Eu ia falar, mas os servos não podem. Esperança é ter fé e acreditar que determinada coisa vai de fato acontecer. É saber que realmente vamos ter dias melhores, independentemente de política, pandemia, religião e tantas outras coisas, né, no mundo de hoje. E é ter certeza de que vamos superar os problemas e ficar bem. Hoje em dia, a gente vê assim a nossa igreja, principalmente os grupos de oração, tá meio desfalcado, tá faltando gente.
lembrancinha, vamos para algum lugar, vamos comemorar em família alguma coisa. E aí se perde a esperança. Essas pessoas não procuram mais Deus porque não tem mais esperança. Perderam a esperança, mas perderam a esperança no quê? Às vezes as crianças de hoje, elas estão nascendo já sem saber o que é essa esperança, sem saber o que esperar, porque os pais não ensinam. Porque as pessoas que convivem não ensinam mais. Porque já essas pessoas já perderam a esperança. Perderam a esperança no amor, perderam a esperança na fé, perderam a esperança tantas vezes porque perdeu algum ente querido. Quantas pessoas hoje em dia se perderam no tempo? Não querem mais saber de procurar Jesus porque acham que está tudo bem, é assim mesmo a vida. Vou viver o meu hoje, né? Porque vou viver hoje aqui, amanhã só Deus sabe. Mas e aí? Só Deus sabe mesmo, né? Mas e aí? Você está preparado para você ir para o céu? Porque muitas vezes as pessoas falam: ai, só Deus pode me julgar. Nossa, mas eu fico pé da vida quando eu escuto um negócio desse. Caramba, se só Deus pode te julgar, por que você tem essa convicção de falar: nossa, só Deus pode me julgar? Você deveria ter medo disso. Não falar uma frase assim à toa. Porque se é só Deus que pode te julgar, e se você não for para o céu? Se você não chegar nem perto do purgatório, e aí? E aí lascou, né? Lascou para todo mundo que estiver esperando que você vai para o céu, principalmente para você. Então, quando foi que nós perdemos a esperança? Morte, perda de emprego, traição. Porque muitas pessoas hoje em dia perdem a esperança por conta de traição, falsas amizades e tantas outras coisas hoje em dia que nos levam a perder
entrar no quarto, que foi uma luta também, porque lá eles não deixavam ela entrar. E ela conseguiu, entrou, se escapou dos enfermeiros, saiu correndo pelo hospital, conseguiu chegar na sala e falou assim: Ruth, o padre Fábio mandou o melzinho de Nossa Senhora para você. E a minha mãe, sem saber quem era melzinho, quem era padre Fábio, quem era Nossa Senhora, ela levantou a mão, foi em direção ao mel, pegou e passou na boca. E a minha tia falou que viu nesse momento Nossa Senhora, né? E todos os médicos ali falaram para ela que ela não ia sair de lá sem sequela, que alguma coisa ela ia ter, porque o negócio foi muito grave. E aí ela ainda foi mandada para o hospital de base, porque não tínhamos condições ali no Unimed, e ela foi mandada para o hospital de base lá em Bauru. E nós fomos atrás dela, e aquele hospital estava fervendo, pegando fogo, não tinha uma UTI para ela, e eles deixaram a minha mãe para morrer, literalmente, na enfermaria. Não entubaram, não fizeram nada. E ela estava respirando por Deus, por um milagre. E aí meu primo, que é médico, ele estava numa cidade bem longe, eu não vou lembrar o nome agora, e ele conseguiu chegar em Bauru nos 5 minutos que faltavam para o horário da visita. Ele chegou, ele viu a situação e ele falou: eu vou tirar minha tia daqui. Aí ele mandou ela para um outro hospital em Bauru. E aí ela ficou por uma semana, fez hemodiálise, o caso dela foi muito crítico, muito sério. E ela se recuperou em uma semana. E para confirmar a presença de Nossa Senhora, esse mesmo meu primo, não sendo muito católico, não frequentante, ele levou uma imagem daquele santinho, sabe? De Nossa Senhora de Fátima e colocou no quarto dela assim. Em uma semana ela já estava andando. E aí os médicos falaram que foi um milagre, porque ela não tinha chance de sair sem nenhuma sequela, segundo a medicina, né? Mas perante aos olhos de Deus e a Nossa Senhora, tudo é possível. E aí, chegou em casa, passamos um bom tempo, né, que ela teve que ficar de recuperação. Quando a gente chegou em casa, finalmente voltamos para a nossa casa, nos correios tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e escrito embaixo assim: Maria Ruth está no meu coração. E a gente não sabe quem foi quem viu. Não tem remetente, não tem nada. Foi a própria Nossa Senhora confirmando que ela tinha sido curada pelas mãos de Maria, pelo melzinho de Nossa Senhora. E esse é só um dos testemunhos que eu tenho da minha mãe, com as outras doenças dela. Esse foi o foco principal. E aonde entra a esperança nessa parte? Porque quando eu cheguei no hospital, na Unimed, meu pai estava aos prantos falando que não tinha dinheiro, não tinha 70 mil reais para poder pagar o tratamento da minha mãe. E chorava. E eu falava: calma, Nossa Senhora vai resolver. E ele chorando. E os meus tios chegou até a brigar com a minha tia. Falando: que Nossa Senhora o quê? Que melzinho de Nossa Senhora o quê? Que o melzinho de Nossa Senhora fez. Um simples melzinho, né? Que para nós significa muito. Então, eu não ia contar esse testemunho, mas Deus me relembrou dele no momento de oração. E foi o que ele pediu para me falar.
Santo. E é assim que a gente vai seguir na nossa vida. Então, eu gostaria de pedir, chamar a Carlinha, a Nayara, para que a gente possa fazer esse momento de oração, de pedir realmente o Espírito Santo. Se vocês têm aqui alguma doença, algum motivo específico na vida de vocês, se vocês perderam a fé, se vocês perderam a esperança, esse é o momento para que vocês entreguem para o Espírito Santo, porque é somente Ele, pelas mãos de Maria, pode fazer algo na vida de vocês. Amém? Louvado seja Deus, né, irmãos? Quero contar um pouquinho dessa ação do Espírito Santo. Quando nós temos a fé, quando nós permitimos que o Espírito Santo age em nós. Eu vivenciei na pele uma realidade dessa, da ação do Espírito Santo. Eu estava estudando e já estudava à noite, e eu fazia parte também de um grupo missionário que ia rezar nas casas, pelas famílias, e os casos difíceis iam aparecendo para a gente, né? Com o decorrer do tempo da missão. E nós fomos convidados para rezar numa casa que era um caso meio urgente, e era durante a semana a oração. Daí eu falei, irmãos, vocês vão, eu tenho que ir para a escola, tenho que estudar, né? Estava estudando, e eu entrei dentro da sala de aula, no período da noite. Eu lembro que tinha um limite até 7h15 para sair. Na hora que eu entrei dentro da sala de aula, eu fui lá para estudar de verdade mesmo, né? O Espírito Santo me tomou de uma tal forma, ele falou, eu não quero você aqui, eu quero que você vá na oração. E antes disso, tinha a Santa Missa. A gente ia rezar na casa, mais ou menos umas 8h30. E a gente foi, eu fui, né, na Santa Missa, e antes da Santa Missa, o padre Tiago, não, olha, ô glória, ele era de lá, né? Fazia parte da coisa também, né? O padre Armando, né, da São Benedito, ele atende a confissão antes da missa. Eu me confessei, né? E fui, comunguei Jesus naquela intenção daquela casa que a gente ia orar. E daí a gente foi na casa orar, fizemos um momento de oração. Estava lá um casal e os pais da moça que estava na casa. E esse grupo missionário, a gente fazia o quê? A gente ia nas casas, partilhava a palavra, depois no final a gente pedia para os membros da casa ir no meio da sala, assim, e a gente clamava o Espírito Santo, que é aquele que vem, age, transforma, liberta. E a gente começou a clamar o Espírito Santo. E no meio da oração veio de a gente pedir para os pais daquela moça impor as mãos sobre ela e rezar. E eu sou meio doido, né? Eu ia rezar assim muitas vezes e eu nem sabia o que estava acontecendo, né? O negócio era rezar. No começo de caminhada e tudo mais. Vamos rezar, vamos lá no monte, vamos de madrugada, vamos parar à noite, vamos rezar. O negócio é rezar. E cheguei lá e Deus deu essa inspiração de pedir para os pais, né? Rezar e a gente clamar o Espírito Santo. Daí a gente clamou o Espírito Santo lá, que era um caso urgente, eu só sabia que era um caso urgente, sobre aquela família, sobre aquele casal. Os pais pôr as mãos e a gente fez uma rodinha assim e clamamos o Espírito Santo, oração em língua e fogo. E o que aconteceu? Passado alguns dias, daí eu perguntei, né, para os irmãos, e aí, como é que está o pessoal lá da casa, né? E o que era que a gente foi rezar mesmo, né? Ô glória! E aí eles me passaram que aconteceu algo fora do comum, fora do real. Aquela mãe, aquele casal que estava lá, ela estava gerando, né, uma criança, e o crânio da criança não tinha se fechado dentro da barriga da mãe, né? E através daquela oração, pedindo o Espírito Santo, uma oração simples, né? Os pais sabiam o que estava acontecendo. E a gente clamou o Espírito Santo realizou um milagre. Ela foi para o hospital em São Paulo e foi comprovado um milagre. Isso já faz 8 anos atrás. Por isso que é um testemunho da ação do Espírito Santo. Quando você serva, você está disposto a fazer uma
com o Espírito Santo, ele vem e age, ele vem e cura. Eu estou meditando com vocês um pouquinho, após as pregações, um pouquinho. No grupo passado eu falei da oração em língua. Hoje eu ia falar do repouso no Espírito Santo. E dos fatos assim, que depois eu quero falar também, dos dons, é a cura, dom de cura. Quer dizer que Deus, ele vem, ele realiza milagres, mas também há curas que a medicina era capaz de fazer. Deus adianta essas curas através do certo, pois ele nos pediu para pôr as mãos sobre os doentes e eles ficaram curados. Tem curas que Deus vai adiantando, né? No caso da irmã é milagre, no caso dessa criança é milagre que acontece, algo que nem a medicina era capaz de resolver. Mas eu quero falar um pouquinho, antes da gente fazer um momento de oração, nós iremos clamar o Espírito Santo. Eu quero falar um pouquinho uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né, irmã? Que é o repouso no Espírito Santo. E eu estudei um pouquinho sobre o repouso no Espírito Santo. O que seria esse repouso no Espírito Santo? Todos vocês já estão situados, já ouviram falar do repouso no Espírito Santo? Já viram uma pessoa no momento de oração repousar no Espírito Santo? Sim? Oh, glória! O repouso do Espírito Santo, vamos lá, o repouso do Espírito Santo é como uma anestesia geral. Quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa de uma anestesia. Senão você não dá conta de fazer uma anestesia. Quem já fez anestesia, já passou por um momento desse na vida? Eu já passei, já tomei uma anestesia geral, uma situação assim, depois que passou a anestesia, eu fui sentir as dores da cirurgia que eu tinha feito. Então o Espírito Santo, o repouso do Espírito Santo é tão profundo que Deus vai fazer em você o que Ele tem para fazer. Você meio que dormindo, só que não é um dormindo literalmente dormindo. Quando você tem essa graça do batismo, do repouso no Espírito Santo, você está consciente, você está vendo tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está acontecendo ao redor. A minha experiência de batismo no Espírito Santo, eu nem conhecia o Espírito Santo. Eu fui num retiro convidado e lá teve um momento forte de oração numa quadra. O Padre Fábio estava lá também, oh glória a Deus, né? E naquele determinado momento, diante de Jesus sacramentado, o Padre Fábio repousou no Espírito Santo. Eu nem sabia o que era isso, para mim o Padre tinha desmaiado lá na frente. Mas estava tão bom o negócio que eles pregavam: abre o coração para Jesus, abre, faça essa experiência. E eu falei assim para Deus: que de fato o Senhor existe, eu já estou aqui mesmo. Se de fato o Senhor existe, eu quero te sentir, eu quero fazer essa experiência. E o Espírito Santo, gente, veio de uma tal forma na minha vida, no meu coração, que eu repousei no Espírito Santo. Eu falei: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando louco, eu quero levantar, não consigo. O que está acontecendo? E eu tive essa experiência do repouso no Espírito Santo, irmão, sem conhecer, para você ver a forma que Deus vem e age, né? Muitas vezes nós passamos por momentos de oração, as pessoas, principalmente os servos, eles pensam que a pessoa recebeu o Espírito Santo significa a pessoa somente repousar, mas não é só isso. O Espírito Santo age de várias formas. Já passou por isso, no momento de oração, que aquele irmão fica lá, vai. Não é isso, gente. O Espírito Santo, ele age de várias formas. Até eu estava conversando com o irmão José, né, sobre o batismo do Espírito Santo do Padre Jonas. Ele não sentiu nada, ele falou que não sentiu nada quando rezaram por ele. Mas olha a imensidão do agir do Espírito Santo na vida dele. Olha que obra que é a Canção Nova, quantos corações, quanta evangelização que acontece. Foi através desse batismo no Espírito Santo. Eu falei um pouquinho, vou reduzir bem, tem bastante coisa para falar, reduzir bem, para a gente poder orar nessa noite, que é o principal. Eu quero que você
porque o mestre deles havia sido morto. E agora? O que eles iam fazer? Para onde eles iam ir? Jesus estava morto. Eles não tinham mais a quem recorrer. Então os discípulos, os apóstolos de Nossa Senhora, eles estavam unidos, mas eles não estavam unidos por um motivo alegre. E foi nesse momento que eles começaram um grande clamor pelo Espírito e eles foram batizados novamente. Eles viveram o Pentecostes. E por que eu quero começar falando sobre isso? Quais são as dificuldades que nós estamos vivendo agora? O que você está enfrentando na sua vida agora que está te impedindo de ver que o Espírito Santo pode agir em você? O que tem te impedido? O que tem te afastado? O que tem feito vocês achar que tudo acabou? Para os discípulos, Jesus já não estava mais ali. Eles estavam vivendo um momento de luto. E ao viver Pentecostes, ao receber o Espírito Santo, eles foram reavivados, eles foram reanimados diante daquele sofrimento que eles estavam vivendo, diante daquele luto, podemos dizer. O Espírito Santo desceu sobre eles naquela noite e deu a eles esperança, que a Gabriela pregava para a gente. O Espírito desceu sobre eles e deu a eles um novo motivo para viver, um novo motivo para evangelizar, um novo motivo para não desistir. Eu posso falar que eu já vivi isso. A Gabi pregava sobre esperança. O que é ter esperança? Ter esperança é ter fé. Com a sua vida no fundo do poço. Eu já falei da minha filha aqui, em outro grupo de oração, e é impossível eu não falar dela novamente. Esperança é você saber que a sua filha não vai viver após uma cirurgia no coração. Mas é saber que se essa é a vontade de Deus, Ele vai ter algo melhor para nos dar. Eu vivi isso. Eu vivi isso de olhar para minha filha entrar no centro cirúrgico e eu saber que ela não ia voltar para os meus braços. E muita gente me pergunta, Maiara, como você ainda tem força para falar do amor de Deus e como você tem força para amar da maneira que você o ama? A esperança, a fé, a esperança de que Ele ia me dar algo melhor. Não que exista algo melhor que a Maria Teresa na minha vida, mas que Ele ia me dar um fruto novo. E eu quero convidar meu esposo a trazer o fruto novo aqui na frente e mostrar para vocês um exemplo vivo do que é ter esperança, do que é acreditar em Deus e continuar perseverante mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da tempestade, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da dor, mesmo diante da derrota. Eis o fruto novo, saudável, forte, e nós não desistimos. Vou falar para vocês que foi fácil? Não foi. Eu choro até hoje, de saudade da minha filha. Eu tô com ele no colo, eu falava assim, eu penso assim, nossa Deus, eu podia estar com ele no colo e a Maria Teresa no outro braço. Mas é a vontade de Deus. E Deus sabe de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. E é isso que nós queremos viver esta noite, com o exemplo da minha família, o exemplo dessas coisas que eu ainda estava dando risada, para que nós possamos viver Pentecostes esta noite e sermos batizados no Espírito esta
Pega